A qualificação do GP da Holanda de Fórmula 1 acabou de acontecer. A gente pôde perceber algumas situações interessantes, principalmente uma Mercedes muito mais forte do que a maioria das pessoas esperava para esse fim de semana. É sobre isso que nós vamos falar agora. Será mesmo que a Mercedes tem chance de batalhar por um pódio ou até mesmo por uma vitória nesse GP da Holanda de Fórmula 1? É sobre isso que a gente vai falar agora, então fique ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos e galera, realmente essa qualificação do GP da Holanda nos revelou algumas coisas, entre elas Max Verstappen realmente é um piloto diferenciado independente das situações, um dos melhores pilotos do grid atual da Fórmula 1, sem sombra de dúvida, e demonstrou que a pole position foi mais do que merecida. Mas uma situação interessante acabou afetando essa sessão qualificatória. A situação em que Sérgio Pérez acabou rodando e não permitiu uma volta muito veloz dos carros que vinham logo atrás dele, entre eles justamente as duas Mercedes. Isso afetou completamente o resultado da qualificação, que poderia ter sido bem diferente. Mas será mesmo que se Sérgio Pérez não tivesse rodado, as Mercedes conseguiriam o mesmo lugar mais alto, mais próximo da frente do grid? Será que as coisas seriam mesmo diferentes? E em questão de ritmo de prova, Lewis Hamilton e George Russell têm condições de batalhar pelo pódio ou até mesmo por vitórias? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Antes eu queria convidá-la a deixar o like aqui embaixo, o seu joinha faz toda a diferença e também a se inscrever nesse canal e ativar o sininho para todas as notificações. Não perca essa oportunidade, é muito simples no botão vermelho aqui embaixo. E vamos falar um pouco mais sobre Mercedes. Eu sei que muita gente reclama que eu falo muito sobre a equipe alemã, mas não tem como deixar de falar. Principalmente porque a maioria dos torcedores da Fórmula 1 no Brasil são mercedistas e principalmente torcem por Lewis Hamilton. Talvez você não saiba dessas estatísticas, mas o número de pesquisas do nome Lewis Hamilton na internet aqui do Brasil é maior do que em qualquer outro lugar do mundo. O que isso significa? Que tem mais torcedor aqui no Brasil de Lewis Hamilton do que em qualquer outro país, mesmo no Reino Unido, por exemplo. Ou seja, não tem como deixar de falar de Mercedes ou principalmente aí do piloto veterano da equipe alemã, Hamilton. No fim das contas, vamos falar sobre isso, que é realmente um assunto muito importante e trazer aí o que traz mais relevância para a Mercedes nesse fim de semana, o que pode ajudar, o que pode atrapalhar e qual que é a realidade nesse momento. Enfim, vamos começar do começo? A gente sabe que a Mercedes vinha tendo bons treinos livres desde sexta-feira. Os 3 treinos livres foram muito positivos e isso ninguém pode discordar. Não é à toa que no treino livre 1, por exemplo, George Russell conseguiu liderar o treino com Lewis Hamilton uma posição abaixo do novato da Mercedes. Mas independente de qualquer coisa, o que importa mesmo é o resultado do qualifying. Não me parecia, e essa é a minha opinião, tá galera, que a Mercedes viesse a fazer uma pole position ou até mesmo disputar ali pelo segundo lugar, por exemplo, nessa qualificação. Eu acho sim que a pole continuaria sendo de Max Verstappen e o segundo lugar de Charles Leclerc no fim das contas. Eu acho que essa situação é difícil de negar, principalmente por conta da velocidade dos dois pilotos, que estava impressionante no fim das contas. Mas de qualquer forma, a gente percebe que o acidente de Sérgio Pérez fez com que George Russell e Lewis Hamilton tivessem que tirar o pé no terceiro setor, o que fez com que os dois pilotos também perdessem muito tempo no fim das contas. Ou seja, é bem provável que a posição dos dois não seja a realidade na Fórmula 1. É bem provável que George Russell conseguiria pelo menos ali um lugar na segunda fila da largada de amanhã, assim como Lewis Hamilton também deveria disputar essa posição no fim das contas. Claro que essa é a minha opinião, mas a gente tem certeza de que no mínimo aquele acidente de Pérez acabou afetando e muito a volta dos dois pilotos. Mas beleza, a gente já entendeu isso, a qualificação não foi das melhores da Mercedes, teve sim algumas dificuldades, mas e para a corrida? O que se espera da equipe alemã? Na verdade a gente sabe o seguinte, geralmente a Mercedes tem muita dificuldade durante a qualificação, mas na corrida ela consegue trazer um ritmo de prova muito melhor do que foi visto durante o sábado. E esse pode ser sim um indício do que pode acabar rolando no dia de amanhã com a equipe alemã.
é bem provável que tanto George Russell quanto Lewis Hamilton tenham um ritmo alucinado durante a corrida. Talvez não melhor do que da Red Bull. Na verdade, eu acho que é bem provável que seja um pouco superior ao carro de Sérgio Pérez, mas não de Max Verstappen. Como eu já disse em outro vídeo postado hoje mais cedo, acredito eu que Verstappen vai ter sim uma certa vantagem nessa corrida, vai conseguir se distanciar tanto da Ferrari quanto da Mercedes e não acho que vai ter muita dificuldade em vencer essa prova de amanhã não. Agora, acredito eu que a equipe alemã venha sim a disputar com o time italiano durante toda a prova, principalmente por conta do recurso que ela tem com relação ao gerenciamento de pneus e até mesmo o próprio ritmo de prova. Geralmente, quando o sábado é muito positivo, a Mercedes consegue levar um ritmo muito forte também para o domingo, assim como aconteceu, por exemplo, no próprio GP da Hungria de Fórmula 1 e não dá para negar. No GP da Bélgica, a Mercedes também andou super bem e, segundo o próprio George Russell, o ritmo de prova era melhor do que o da equipe Ferrari. Com isso, a gente consegue perceber aí o que é que deve vir se montando. Provavelmente, George Russell e Hamilton venham sim a disputar pelo pódio nesse fim de semana. Não acredito que venham a vencer, a não ser que algo de muito sério aconteça com Max Verstappen, como por exemplo um problema mecânico, um erro de estratégia, erro de pit stop, algum tipo de evento, vamos dizer assim, de clima mesmo, evento climático, sei lá, um vento muito forte de areia que acontece lá em Zandvoort. Se não for algum tipo de situação como essa, Verstappen, na minha opinião, vai garantir a vitória nesse domingo e realmente vai conseguir vencer o GP dentro de casa com facilidade. Se ele tiver algum tipo de problema, aí sim eu acredito que a Mercedes tem chance de batalhar pela vitória. Não acho que a Ferrari vem tão forte assim em ritmo de prova quando comparado ao time alemão. Claro que Charles Leclerc disse que nos treinos ela se mostrou muito veloz, mas ela também vem falando isso em todas as corridas que já se passaram até agora. Ou seja, apesar dos pilotos, dos chefes de equipe ali, os diretores da Ferrari sempre dizerem que o ritmo de prova está bom, no fim das contas não é isso que eles conseguem ver durante a corrida e acabam tendo erros ridículos também por conta desse motivo. Eu acho que amanhã a Mercedes tem sim a oportunidade de pelo menos brigar pelo um pódio ali entre segundo e terceiro lugar, algo nesse sentido. E não tem como a gente deixar de falar também que nessa pista realmente as ultrapassagens são muito complicadas, o que pode ser um fator que venha a atrapalhar aí a Mercedes no fim das contas. Eu tô assistindo aqui agora a Fórmula 2, acabei de ver aqui Felipe Drugovich chegando na 10ª posição no fim das contas e dá para perceber que realmente todas as categorias aí do automobilismo, seja até mesmo a Porsche Cup, Fórmula 3, Fórmula 2, vem tendo dificuldades com ultrapassagens nesse circuito da Holanda, principalmente por ser uma pista muito sinuosa e com uma reta muito curta. Isso vai sim, provavelmente, acabar atrapalhando também a Fórmula 1, pelo menos na minha opinião, o que deve trazer algum tipo de dificuldade para a Mercedes. É provável que as ultrapassagens aconteçam principalmente em momentos de undercut e overcut, ou seja, dentro dos boxes. No fim das contas, isso pode acabar fazendo com que Max Verstappen tenha uma vantagem muito maior com relação a Charles Leclerc, Carlos Sainz também, mas também vai atrapalhar aí para que a gente tenha uma corrida interessante nesse fim de semana. A batalha, na minha opinião, vai ser justamente dentro dos boxes nessa questão de undercut e overcut. Realmente quem conseguir parar nos boxes e sair na frente deve ter a vantagem para a corrida de amanhã. Mas como eu sempre digo, comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso, o que você acha que deve acabar acontecendo, o que você pensa que deve rolar mesmo nesse GP da Holanda de Fórmula 1. Já comenta aqui embaixo se você gostou da minha análise, curtiu o meu vídeo, deixa o seu like também e se inscreva através dessa bola que você está vendo aqui no meio da sua tela e claro, assista esses 2 vídeos que o YouTube está indicando especialmente para você e fica ligado, porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!